boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Começamos o nosso programa Em Pauta. Estamos aí no último dia do mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. Como a igreja aqui no Brasil costuma fazer esses meses temáticos, o mês de setembro, então é um mês dedicado à Palavra de Deus, até porque neste último dia celebramos este grande santo da igreja, esse padre da igreja chamado São Jerônimo. Por isso vamos conversar nessa noite sobre a Palavra de Deus na igreja e na vida do povo de Deus. Vamos, como de costume, então, acompanhar a nossa matéria inicial, que nos dá assim uma panorâmica da temática da noite. Você acompanha agora e já vamos cumprimentar os nossos convidados. Estamos em setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. Todos os anos, a igreja no Brasil leva os fiéis católicos a redescobrir o valor das Sagradas Escrituras, propondo um percurso de leitura e meditação dos livros sagrados. O tema proposto pela CNBB este ano é Travessia, passo a passo, o caminho se faz, que é baseado no livro do Êxodo, chamado o Livro da Travessia. A igreja, a qual sempre atestou que a elaboração das Sagradas Escrituras provém de uma inspiração divina, foi a responsável pela difusão da Bíblia nas mais diversas línguas. Prova disso é que São Jerônimo, padre e doutor da igreja já no século IV, traduziu toda a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, a pedido do Papa Dámaso I. Sendo assim, depois de 23 anos de trabalho e estudos, concluiu-se a Vulgata, ou seja, a primeira tradução completa da Bíblia em língua latina. A Palavra de Deus na igreja e na vida do povo de Deus no Em Pauta desta noite. Muito bem, e aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte temos a alegria, dessa presença sempre amiga do nosso querido Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Mais uma vez em Belo Horizonte. É que nós gostamos muito dessa cidade, porque a gente está quase sempre aqui. Dá uns passeiozinhos por São Paulo, por Jerusalém, por Roma, Fátima e assim por diante. Mas, de qualquer forma, voltamos a Belo Horizonte. Tá certo, Frei Moser, que bom. E ele que já esteve conosco algumas vezes e sempre no tocante à temática da Palavra de Deus, é assim um especialista, e nós queremos nessa noite, beber um pouco mais dessa sabedoria, e nós estamos falando aqui do nosso querido Padre Luiz Henrique, ele que é doutor em Bíblia e é o assessor da Comissão de Pastoral para a Doutrina da Fé, além de lecionar aqui na PUC Minas, além da Faculdade Jesuíta. Boa noite, Padre Luiz Henrique, seja novamente bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser, boa noite, querida telespectador, telespectadora. É um prazer estar aqui novamente. Pois é, o Frei Moser, a gente ouviu aqui logo na matéria inicial, realmente a Palavra de Deus, é esse livro, em termos de vendagem, é com certeza o mais vendido do mundo ainda, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Por outro lado, a Palavra de Deus não perde a atualidade, até porque, como fala a carta aos Hebreus, a Palavra de Deus é viva, é eficaz, é atual. E a Palavra de Deus desperta esse fascínio, e é por isso, claro, que a gente não poderia deixar o mês acabar sem falarmos da Palavra de Deus, não é isso? Muito bem. O fato que chamou a atenção logo no início, na sua fala, aliás, sempre muito bem elaborada e abre o debate já com um embasamento para os nossos telespectadores, você chamou a atenção ao fato de São Jerônimo ter dedicado praticamente a vida dele. 27 anos é muito tempo, sobretudo dentro daquele contexto. E pelo que se diz, ele vivia mais na gruta do que numa casa propriamente dito, e sempre dedicado a traduzir a palavra de Deus para que tivesse maior divulgação através justamente do latim que passou a dominar o mundo de então. Agora, de onde vem essa força da palavra de Deus? Eu acho que para os telespectadores entenderem melhor, e não vão tomar a mal, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, em 6 meses, ele vendeu 6 milhões de exemplares
do seu livro Ágape. É um fato inédito no Brasil. Sem dúvida. Não existe, não é? Muito bem, mas daqui a 20 anos, sei lá, provavelmente, não é? Vai para a biblioteca, ou 30 anos. A Bíblia não. Passa os séculos, passa os milênios, está sempre aí a Bíblia, sempre revigorando os seus leitores. E a explicação melhor, eu acho que vem daí. Ela é inspirada por Deus, não é letra por letra, mas aquele conteúdo de levar a pessoa a abrir o seu coração para Deus. E isso fascina, e isso interpela as pessoas. E eu acho que aqui está a sua vitalidade. Por exemplo, na editora Voz, nós temos um livro, não é, que tem mais de 11 milhões de exemplares vendidos. Muito bem, não vou dizer qual é, porque o povo já sabe qual é. Mas foram 25 anos para chegar a esse número. A Bíblia são milhões de exemplares em, eu diria, praticamente todas as grandes línguas, ou as línguas mais faladas e mais utilizadas. Eu acho que só tem uma explicação, é Deus que se comunica a nós através de uma palavra escrita, mas é o Deus vivo em Jesus Cristo que nos fala. Agora, o Padre Luiz Henrique, aqui tem uma questão interessante, o amigo está nos acompanhando. Eu, por exemplo, tenho em mãos aqui, não é, a Bíblia, tradução da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esta é a tradução atual, ao que nos parece. Em breve nós teremos uma tradução, uma nova tradução, um pouco mais, talvez bem mais elaborada. Enfim, o Padre Luiz Henrique até pode dizer isso melhor para a gente já. Mas tradução, ou seja, a Bíblia foi traduzida em vários idiomas, em várias línguas, Padre. Mas o interessante, e aqui na língua portuguesa, por exemplo, são várias as traduções. Tenho aqui da CNBB, mas a gente pode dizer da Ave Maria, da Pastoral, do Peregrino. E vozes, olha lá. O Frei Moza aqui. E tantas outras. Agora, a questão é a seguinte, traduções, uma linguagem diferente, isso não faz, assim, perder o sentido mais originário da palavra de Deus? A Sagrada Escritura foi escrita em línguas que são o hebraico, o aramaico e o grego, e, portanto, são línguas que fogem do domínio da maioria das pessoas que compõem hoje o nosso mundo. Uhum. Ainda que nós tenhamos tantas pessoas que falam línguas semíticas hoje, alguns falam hebraico, outros falam grego também no Novo Testamento, que não é uma língua semítica, mas é a língua com a qual foi escrito o Novo Testamento, não é mais a mesma língua. Ou seja, a chave de compreensão de uma língua, ela não está simplesmente na capacidade de ler uma palavra e saber o que significa a palavra, mas um mundo que é escondido, ou que é melhor, revelado por aquela palavra expressa. Neste sentido, todas as tentativas de tradução da Sagrada Escritura são em si mesmas tentativas válidas, porque querem trazer ao homem, à mulher, ao jovem, à criança, nas suas diversas culturas, mentalidades do mundo contemporâneo, aquela palavra revelada. E neste sentido, a tradução da Sagrada Escritura será sempre uma exigência. Por exemplo, nós estamos agora com a Bíblia da CNBB, Perfeito. Que está passando por uma revisão séria, e um texto que foi trabalhado por muitas mãos, pessoas que se dedicaram muitos anos a este texto que nós possuímos agora, e os bispos quiseram por bem constituir uma equipe mais reduzida para rever o andamento dessa tradução e verificar o que pode ser adequado ou não, o que deve permanecer ou não. Mas nós já estamos cientes de que daqui a alguns anos, talvez 20, não sei, isso vai depender muito do transcurso da história, ou menos, ela passará de novo por outra revisão. E assim são todas as outras traduções. Agora, talvez então o problema não seja tanto a tradução, mas a interpretação, não é isso? Claro, porque traduzir é sempre interpretar. Aí vem uma questão muito importante que eu gostaria de comunicar ao nosso telespectador e telespectadora, que não é possível traduzir a Sagrada Escritura sem conhecer perfeitamente, ou o máximo possível, a língua original e a língua para a qual está sendo traduzida. Porque senão nós corremos o risco, por exemplo, de interpretar equivocadamente. Na nossa equipe atualmente, em alguns textos cruciais, muitas vezes nós temos que buscar o sentido que está por detrás do texto, os problemas teológicos que estão presentes no texto, quais são as possíveis nuances,
não é, que estão ali naquelas construções gramaticais, para verificar qual é o termo adequado para a tradução. Porque não é simplesmente tomar um dicionário e buscar a palavra e colocá-la no lugar da palavra grega ou hebraica em português. Por isso, traduzir é sempre interpretar. E a interpretação está também condicionada às pessoas que fazem. Agora, interpretações diferentes podem levar a práticas diferentes, não é isso, Fermoso? O que é positivo e negativo nisso? Perfeito. Agora, eu queria continuar o raciocínio do padre Luiz Henrique, tão bem colocado, da seguinte forma. Quando a Bíblia Vozes foi traduzida, há 25 anos atrás, foi traduzida com todo cuidado, muitos tradutores. Depois foi feita uma revisão, há uns 5 anos atrás, em que 2 pessoas leram de ponta a ponta em voz alta, para ver se não só correspondia, mas se o texto fluía como deveria fluir. Agora, o que leva a práticas diferentes, por exemplo, pegar ao pé da letra. E Judas foi e se enforcou. Lá na frente tem uma frase, vai e faz o mesmo. Quer dizer, você tem que saber ler, tem que compor o texto no contexto imediato, no contexto mais amplo. Nós estamos no Antigo Testamento, estamos no Novo, é uma poesia, é um relato, eu diria, mais preciso de um certo fato. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, interpretações diferentes pode ser uma riqueza, porque revelam aspectos que, às vezes, nos passam desapercebidos. Mas, por outro lado, pode gerar uma Babel. Por isso, a importância de sempre ser uma equipe, de sempre se confrontar, sempre estar disposto a rever alguma coisa para aprimorar a linguagem, mas sem perder o sentido espiritual, que é sempre aproximar o ser humano o mais possível da palavra de Deus, ouvir a palavra e colocá-la em prática. Pois não, padre, o senhor ia comentando o que o Frei ia dizer? Sim, porque o Frei citou o aspecto literal, que é tão caro aos padres da igreja, e de fato é muito significativo o aspecto literal, porque é a busca da fidelidade o quanto possível ao texto original, que não é fácil. E depois alguns podem perguntar, mas quando nós somos muito fiéis ao texto literal, não corremos o risco de perder o sentido, talvez contemporâneo, que o texto possa ter para o ouvinte, para o leitor atual? Eu me recordo de algo que o Papa Bento XVI trouxe à luz durante o último sínodo da palavra, dizendo que a Sagrada Escritura sempre vai precisar, além de ser proclamada, ser escutada. E ela, ao ser escutada, precisa ser escutada em um ambiente que lhe seja propício para que a sua compreensão atinja o coração do homem contemporâneo, da mulher contemporânea. E qual é este ambiente? É a igreja. Porque nunca haverá uma tradução da Sagrada Escritura, por melhor que seja, por mais que ela tente ser adequar-se à situação contemporânea, que seja completamente isenta de explicação. E a igreja é um ambiente onde a palavra é vivida, é proclamada, porque o Senhor se faz presente no meio de nós, e então a sua compreensão é também tocada pela dimensão da comunhão mística do corpo de Cristo, que se faz presente e que nos ilumina com o seu Espírito Santo para a compreensão. Ok, olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí não, ainda temos muito que conversar sobre a palavra de Deus, sobre os livros na palavra de Deus, a aplicação da palavra de Deus, a sua atualidade, enfim, muita coisa bacana ainda para conversarmos, tá certo? Então, rápido intervalo e já já estaremos de volta.